Olá, hoje vamos debater aqui no Academia os procedimentos judiciais eleitorais coletivos que podem resultar na cassação do diploma ou do mandato de um político eleito. A dissertação foi realizada por Roberta Maia Gresta. Ação temática eleitoral proposta para a democratização dos procedimentos judiciais eleitorais coletivos. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Processual. Orientador, professor doutor Vicente de Paula Maciel Júnior. Para participar do debate, convidamos a professora Gabriela Freitas, mestre em Direito Processual e doutoranda na mesma área, e assessora jurídica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também participa do nosso programa hoje o doutor em Direito Daniel Falcão e professor do Instituto Brasiliense do Direito Público. Professora Gabriela, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, poder debater essa proposta ousada da professora Roberta Gresta. Professor Daniel, também muito obrigado pela sua presença. Agradeço muito o convite e agradeço também a Roberta pela oportunidade de debater a dissertação dela. Tá certo. Então agora nós vamos conferir um resumo do estudo da professora Roberta Maia Gresta. O foco da pesquisa são os procedimentos eleitorais coletivos que resultam na cassação do registro de candidatura ou do mandato. É investigado o impacto da teorização democrática do processo sobre a função judicial eleitoral brasileira. Os procedimentos eleitorais coletivos atuais são criticados por três características marcantes: a adoção do modelo de representação adequada, condução inquisitorial da instrução, permeabilidade das decisões e elementos extra-autos e metajurídicos. Apresenta-se como alternativa a ação temática como técnica de estruturação de procedimentos coletivos, compatível com a processualidade democrática e passível de adoção no âmbito da função judicial eleitoral. Professora Roberta, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai começar o nosso programa com uma perguntinha rápida e resposta também rápida para que as pessoas que estão em casa possam entender melhor o nosso tema de hoje. Com certeza. Primeiro, eu gostaria de perguntar para a senhora quais são os procedimentos eleitorais coletivos. Bom, os procedimentos eleitorais coletivos são tratados assim na pesquisa como aqueles cujas providências afetam a coletividade como um todo. Tá certo. E quais são os órgãos competentes para atuar nesses processos, nesses procedimentos? Nesses procedimentos são os órgãos da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e também os juízes eleitorais. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a metodologia da dissertação. Por favor, qual que foi a metodologia utilizada? Em relação à metodologia, eu creio que o mais interessante de destacar aqui é a minha opção epistemológica. E para quem nos acompanha em casa e pode não ter familiaridade com o termo, seria o caminho pelo qual a pesquisa se propõe a produzir um conhecimento. O professor Daniel Falcão sabe bem que na nossa área a gente tem muita carência, né, no eleitoral de teorias fundamentadas, consolidadas, e em virtude dessa opção eu adotei a epistemologia quadripartite do professor Rosemiro Pereira Leal, que nos indica o seguinte, que devemos primeiro pensar na conquista teórica que representou a nossa Constituição, daí desenvolver os termos, o conteúdo desses institutos com os quais eu vou trabalhar, que seriam a participação, também o interesse e o próprio processo, para daí extrairmos as premissas de construção de um argumento consistente acerca dos procedimentos eleitorais coletivos. A professora Roberta destacou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização da dissertação. Confira. Processo como Teoria da Lei Democrática, de Rosemiro Pereira Leal, editora Fórum. Teoria das Ações Coletivas, Ações Coletivas como Ações Temáticas, de Vicente de Paula Maciel Júnior, editora LTR. Tutela Coletiva no Direito Eleitoral, Controle Social e Fiscalização das Eleições, de Rodolfo Viana Pereira, editora Lumen Juris. Professor Roberto, qual foi a importância de cada uma dessas obras? Bem, a obra do professor Rosemiro Pereira Leal, o processo como teoria da lei democrática, é onde ele vai aprofundar conceitos muito importantes da teoria neo-institucionalista do processo, que é o marco teórico da pesquisa. A obra do professor Vicente de Paula Maciel é a matriz de construção da proposta da ação temática
como uma alternativa democrática para a estruturação de procedimentos coletivos. E, por fim, a obra do professor Rodolfo Viana Pereira se destaca exatamente no âmbito das discussões acerca da atuação da Justiça Eleitoral como imensa contribuição a partir da apresentação da participação das associações como entes legitimados ao processo, também nos procedimentos eleitorais coletivos. Agora chegou o momento, então, professora, que você apresenta a dissertação. Por favor, fique à vontade. Bem, como foi colocado na abertura, a pesquisa tem uma preocupação de elaborar uma crítica e aqui nós devemos ter a consciência que essa crítica ela não se volta como uma reprimenda moral ou apenas uma reprovação acerca dos institutos que hoje nós temos, inclusive os próprios procedimentos eleitorais coletivos. O principal objetivo dessa pesquisa é trazer uma discussão mesmo, porque desde a nossa Constituição de 88, a gente precisa ainda amadurecer e compreender quais as transformações que devem ser trazidas para as nossas técnicas processuais, de modo a incorporar esses novos conteúdos. Por esse motivo é que eu disse que a pesquisa ela parte dessa investigação do impacto da teoria processual democrática nos procedimentos eleitorais coletivos. Dos 3 pontos que foram criticados, a gente pode apresentar primeiramente, essa própria constituição de procedimentos calcados numa concentração de poderes do juiz, isso por fruto, né, hoje nós temos isso como resultado de uma estruturação mesmo nossa, herdada aí do Código Eleitoral, que é de 1965, e que tem uma tendência a achar que caberia aos juízes, aos órgãos do Estado tutelar o chamado interesse coletivo. Daí a gente parte para o segundo termo que vai ser investigado, que é a própria noção de interesse. E o interesse aqui, exatamente com base no estudo do professor Vicente, ele vai ser dissociado da usual noção de interesse público. O interesse público, compreendido aí muitas vezes como um trunfo que fica na mão de quem tem o poder de decidir, tomar uma decisão conforme sua própria percepção do mundo ou seu interesse diante de um caso concreto. Dessa maneira, a grande transformação do conceito de interesse que o professor Vicente nos traz é dizer que interesse é sempre um liame psicológico. Então, é aquele interesse mesmo, o interesse que nós usualmente, né, nos referimos a ele cotidianamente, sem nenhuma outra elaboração. E é exatamente porque esse interesse é apenas esse liame psicológico que liga qualquer um de nós a situações que podem acontecer, que ele não deve ser tratado como um instituto jurídico que vai determinar, por uma avaliação do próprio órgão encarregado do procedimento, se uma determinada pessoa, ente ou instituição, ela deve estar presente naquele procedimento. A grande transformação da ação temática começa aí. Uma estruturação do procedimento que vai ser feita de forma objetiva, a partir, então, não mais de eu avaliar quem são aqueles legitimados que podem propor participar da ação, e sim qual é o tema que está em discussão, e com isso eu ganho uma amplitude, uma abertura para trazer para o processo, como eu disse no início, todos aqueles que podem ser afetados pelo procedimento. E, por fim, nós vamos tentar desenvolver aí uma nova compreensão em que a argumentação trazida, não apenas pelo autor, que, por exemplo, propõe uma ação visando a cassação de um prefeito, né, para a gente pegar uma situação bastante corriqueira. Não importa apenas saber quais os argumentos foram trazidos por esse autor para dentro desse procedimento. Nós vamos ter uma oportunidade de fazer uma abertura em que todos os interessados, a população, os eleitores, desde que deduzam argumentos compatíveis com aquela questão que está sendo tratada, possam também participar e ver seus argumentos enfrentados. Isso é muito relevante no nosso cotidiano, eu vejo, como também assessora do TRE de Minas Gerais, o fato de que por diversas vezes a gente se depara com tentativas das pessoas que vão ser afetadas por uma decisão proferida pelo tribunal, que tentam trazer por outras vias, como ouvidoria, ou por meio de petições públicas, por meio de abaixo-assinados, tentam trazer elementos para o processo, e nesse caso, pela estruturação do procedimento, eles acabam tendo que ser sumariamente descartados. Então, são vias que a gente começa a elaborar que podem permitir uma ampliação dessa participação. Eu diria mais ainda, um amadurecimento dessa noção de participação, porque a gente começa a compreender que participar
né, da nossa democracia não é apenas votar, também não é apenas nos manifestar em situações esparsas, que eu apresento na dissertação, como situações em que não há vinculação dos órgãos do Estado àqueles argumentos que foram trazidos pelos participantes, e aí a gente começa a ter uma perspectiva, assim, em que toda a participação do cidadão, e daí o amadurecimento de uma cidadania democrática, tem que ser levado em consideração, tem que ser apreciado devidamente, sabendo-se que são pessoas que vão ser afetadas pelo conteúdo daquelas decisões dos órgãos judiciários eleitorais. E quais seriam os benefícios, então, dessa maior participação popular? A gente poderia, principalmente, pensar aí em um ganho, como eu disse, de amadurecimento da cidadania. Porque hoje a gente ainda vive numa perspectiva de transição em que a cidadania ela ainda está caminhando no seu crescimento como instituição mesmo democrática. A gente vê muitas vezes as pessoas ou não preparadas ou não interessadas em participar desse debate público. Aquele discurso de muitas vezes dizer assim, mas eu votei, agora que eu votei, ele é que tem que fazer, e eu não tenho mais nenhum tipo de responsabilidade. A grande transformação para a cidadania seria a gente ter um crescimento, como, por exemplo, nós percebemos no direito do consumidor, que é um campo em que, a partir do momento em que o próprio cidadão pode atuar, a gente vê uma maior conscientização do direito, seria uma forma também dos cidadãos começarem a se envolver com o processo político de uma forma muito mais intensa e profunda, que não esgote ali a sua participação apenas naquele exercício do voto no dia das eleições. Muito obrigado, professora Roberta, pelas explicações. E nós vamos fazer uma rápida parada e, na volta do intervalo, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e hoje estamos apresentando a dissertação de Roberta Maia Gresta. O estudo analisa os procedimentos eleitorais coletivos que podem resultar na cassação do mandato ou do diploma de um político eleito. Veja agora algumas teses e dissertações que podem ajudar a você a entender ainda mais este assunto. A inclusão do cidadão no processo jurisdicional eleitoral, tese de Edilene Lobo. O positivismo jurídico e a legitimidade dos juízos eleitorais, a insuficiência da resposta juspositivista à questão da judicialização da política, dissertação de João Andrade Neto. A construção do mérito participado no processo coletivo, tese de Fabrício Veiga Costa. E o trabalho da professora Roberta, a introdução dele, deu origem a este livro, A Introdução aos Fundamentos da Processualidade Democrática, da editora Lumen Juris. Professora Roberta, ele vai ter, agora em abril, a publicação do trabalho em si como um todo, né? Exato. A segunda parte do trabalho vai se constituir em outro livro, que já vai ser lançado também, que é o Jurisdição Eleitoral Democrática e Ação Temática Eleitoral, onde são apresentadas as proposições tratadas na dissertação. Bom, então fica aí a dica e vamos começar o nosso debate. Primeira pergunta da professora Gabriela Freitas, por favor, professora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a professora Roberta Gresta pela proposta inovadora que ela trouxe na sua dissertação, inovando não só na busca da análise dos procedimentos eleitorais, que a nossa literatura jurídica sobre o tema hoje ainda é bastante escassa, pouquíssimo abordado os procedimentos eleitorais, apesar de haver uma preocupação com o direito material eleitoral, o direito processual é um tanto quanto abandonado. Então, parabenizo pela ousadia e inovação, não só nesse aspecto, mas principalmente no aspecto teórico, em que a professora Roberta buscou agregar duas teorias dos dois grandes expoentes da Escola Mineira de Processo, professor Rosemiro Pereira Leal, com a sua teoria neoconstitucionalista do processo, e do professor Vicente de Paula Maciel, abordando a teoria da ação coletiva como ação temática. A junção dessas duas teorias dentro de uma perspectiva do processo coletivo me pareceu bastante interessante, me pareceu que seria exatamente o caminho para trazer essa legitimidade democrática, de alcançar essa almejada cidadania dentro do procedimento judicial, não só eleitoral, mas dentro de todos os procedimentos judiciais, e alcançar o nosso tão discutido conceito de processo de fato. Então, eu gostaria que a professora Roberta, gostaria de provocá-la, na verdade, e gostaria de que ela abordasse um pouco mais o tema em relação aos seus marcos teóricos, tanto da teoria nacionalista do processo, como da teoria das ações temáticas. Eu agradeço muito a professora Gabriela e fico muito satisfeita, porque esse comentário é sinal de que um dos objetivos específicos da pesquisa foi atingido.
De fato, professora, houve esse esforço de reunião desses dois marcos teóricos e, para quem não tem familiaridade com eles, o que é muito relevante a gente trazer aqui é que a perspectiva de processo, né, a noção de processo trabalhada pelo professor Rosemiro Pereira Leal na teoria neo-institucionalista é apresentar o processo como uma metalinguagem, uma instituição para as quais convergeriam tanto o Estado quanto os cidadãos. E daí ele logra alcançar, né, na proposta teórica dele, para ele é o cerne da nossa democracia, é termos um equilíbrio, né, que ele vai chamar de isomenia entre Estado e cidadania. Não haveria sobreposição de um sobre o outro e nem, né, também, normalmente a gente pensa no Estado e a cidadania, também não haveria o inverso de uma cidadania que se agigantasse de uma forma tal que desconsiderasse a nossa organização estatal. O ponto de reunião trazido aí tem a ver com a noção de interesse trabalhada pelo professor Vicente. Exatamente no momento em que ele considera que o interesse é uma construção do indivíduo, e na medida em que o professor Rosemiro vai nos dizer que o processo ele deve permitir o que ele chama de auto-inclusão, ou seja, uma cidadania que não seria feita por concessões do Estado para os chamados cidadãos. Para ele, a cidadania tem que ser construída a partir exatamente da instituição do processo. E nessa medida é muito significativo para nós que exista na nossa Constituição uma previsão de inafastabilidade da jurisdição que nos diz que a lei não vai poder excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça ao direito. E é exatamente aí que se apresenta o viés de crítica a institutos, por exemplo, como as condições da ação, que são condicionantes estabelecidas na legislação, né, portanto, de caráter infraconstitucional, e que acabam, sim, impondo algumas limitações, aí, algumas bem significativas, à participação desses cidadãos em processos para os quais eles mesmos se auto-intitulem interessados. E é daí que a gente vai fazer um aporte entre essas duas teorias para apresentar uma nova perspectiva de democratização de procedimentos a partir, como eu disse, de um ganho teórico muito significativo que nós temos com a nossa Constituição de 1988. Tá bom, obrigado pela resposta. Agora vamos ouvir, então, a pergunta do professor Daniel Falcão. Por favor, professor. Professora Roberta, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, muito interessante, porque academicamente o direito eleitoral é meio deixado de lado e o procedimento eleitoral ainda mais, e é sempre bom nos depararmos com um trabalho tão rico e profundo como o seu, defendido lá na PUC de Minas. Minha pergunta é o seguinte: no Brasil, desde o advento da Constituição de 88, se discute muito reforma política, principalmente em questões constitucionais e materiais eleitorais. Estamos agora comemorando quase 50 anos do Código Eleitoral, uma lei absolutamente ultrapassada, arcaica. Qual que é a sua visão a respeito do fato de se discutir tanto reforma política, de fazer tantas mudanças na legislação material eleitoral, e mesmo agora com o novo CPC quase chegando provavelmente em 2016, não se discute o procedimento eleitoral, não só academicamente, como também no Congresso Nacional? Professor Daniel, agradeço muito as colocações também e compartilhamos, né, dessa agonia aí de tentar trazer um pouco mais de respaldo teórico para esse nosso campo que realmente é muito descuidado, né? E por isso também um privilégio poder ser colocado diante dessa questão que nos permitiria aí desenvolver diversos aspectos. Vou tentar me ater a um ou a alguns deles. Eu acredito, professor, que realmente essa imaturidade, que eu digo assim, do próprio desenvolvimento que vai ser necessário em termos de compreensão por nós todos do que é a cidadania, que não seja apenas aquele, muitas vezes, reclamar e não procurar se responsabilizar, pode ser um desses fatores. Eu acho que em alguns momentos de crise institucional, a gente percebe essa manifestação muitas vezes catártica, né, não elaborada, de nos colocarmos de algum modo indignados perante algumas situações, mas não nos considerarmos parte também de procurar as vias para a solução.
né? Eu acho que é um reforço, e daí uma das críticas também feitas na pesquisa à representatividade adequada, que é um sistema que já vimos herdando aí, né, desde o início da coletivização de procedimentos da década de 60 e 70, e que vai nos incutindo aquela ideia de que sempre vai ter um órgão do Estado que vai ser encarregado de nos tutelar. Então, acho que nós precisamos, todos como cidadãos, realmente nos libertar dessa tutela. E um outro aspecto que eu acho que é significativo nessa sua feliz aí indagação, diz respeito exatamente à forma como o procedimento costuma ser descredenciado, né, a partir de uma perspectiva que ainda prevalece de que ele seria o processo apenas um instrumento, né, da jurisdição. Ou seja, importaria que a jurisdição atue e o que ela tiver a seu alcance para realizar esse desígnio de atuação não seria assim tão relevante. Eu acho que a partir do momento em que nós colocamos, com base aí na teoria neoinstitucionalista, a ideia de que o processo é uma instituição, isso nos apresenta inúmeras perspectivas de transformação dessa visão. Porque aí nós vamos entender que alguns reclames presentes no processo como um todo e muito presentes nas nossas questões eleitorais, ligadas à celeridade, a uma urgência, a esse apelo atribuído ao chamado interesse público, tudo isso deve ser, na verdade, sopesado, e não apenas sopesado, na verdade, tudo isso deve ceder diante de uma compreensão de que o processo é uma instituição democrática que permite uma construção participada e responsável, né, participada com responsabilidade dessas questões todas que você está nos colocando. E há, sim, perspectivas de levarmos isso não apenas para o processo na perspectiva dele judicial, como também para o processo legislativo. Acho que seria um ganho enorme se, por exemplo, as inúmeras audiências públicas que são realizadas começassem a ter um caráter também de participação no processo deliberativo. Ou seja, não é apenas o cidadão chegar no parlamento e extravasar aquela aflição, ou angústia, ou insatisfação, mas também a de trazer alguma proposta que tem que ser levada em consideração para ser debatida e enfrentada. Professora Roberta, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Hoje aqui no Brasil, a ação temática eleitoral com a participação dos cidadãos é possível de ser aplicada? Ela é possível, ela é sim às vezes tratada como uma proposta, o próprio professor Vicente passa por isso, né, de ser uma proposta às vezes considerada muito idealista, mas não é. O que nós percebemos aí que precisa ter uma mudança de mentalidade é a visão que ainda nós herdamos num processo, num momento em que a gente não tinha tanta tecnologia disponível e que continuam sendo trazidos e apresentados empecilhos. Por exemplo, como que nós vamos lidar com autos físicos, né, de um procedimento ali, diante de uma multidão de pessoas interessadas em participar. Então, hoje nós percebemos que com o avanço do processo, chamado processo eletrônico, a gente tem vias de possibilitar esse tipo de acesso a milhares de pessoas simultaneamente, sem os entraves que hoje a gente tem no processo que é tramitado por meio de autos físicos. Então, a gente precisa, já é um outro ponto aí de desdobramento, compreender as novas possibilidades do chamado processo eletrônico, que deve se pautar por uma inclusão democrática e não por repetição de modelos excludentes. Claro que, para isso, precisamos de uma alteração legislativa. Ou seja, a população poderia acompanhar em tempo real ali pela internet todo o procedimento. Exatamente. Inclusive, já existe hoje como um protótipo em uma das redes sociais, por iniciativa do meu orientador, ele desenvolveu um modelo para a gente ver mesmo como funcionaria, trouxe um caso concreto para ser transformado ali, né, numa simulação de uma ação temática, e muita gente se interessou em participar. Por meio das redes sociais ele conseguiu isso. Tá certo. Muito obrigado pelas explicações, professora Roberta, também muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Professora Gabriela também, mais uma vez aqui conosco, muito obrigado. Muito obrigado. Professor doutor Daniel Falcão também, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no programa. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui no Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.